Querido, querida, nós estamos de volta aqui. Eu digo nós porque eu não estou sozinha, estou com a minha querida Marilda Sene. A gente espera o dia que você vem, Marilda. Que bom, ué, né? É sempre bom ser esperada. A gente espera o dia que você vem. E hoje, de uma forma muito particular, a gente quer falar de algo que mudou a sua vida, mudou a minha também e continua mudando, não é? É contínuo, né? É contínuo. A relação com o Espírito Santo, na verdade, é a relação com Deus, é a relação com a Santíssima Trindade, é a relação com a Igreja e faz parte da nossa essência. A gente que busca o abraço do Cristo, que acredita na salvação, sem o Espírito Santo não dá. Na verdade, ele é uma dádiva, né? Que Deus nos concede aí. Quando Jesus foi na ascensão para o céu, ele falou que o Paráclito viria. E que ele continuaria com a gente até o final dos tempos. Então ele está com a gente, faz parte da gente. Está. E é tão bacana porque é o Espírito santificador, mas é o Espírito consolador, né? É tão bonito isso, nosso coração não fica sozinho, né? É um grande mistério, né, Rosário? Eu estava refletindo sobre os dons, né, que a gente já faz isso de uma forma natural, porque a gente está sempre em meditação na palavra do Senhor. Claro. Mas para vir falar aqui um pouquinho, né, sobre o comportamento da gente em relação a esses dons, e eu estava pensando justamente sobre isso. Que grande mistério, né? Nós temos códigos de conduta, que a gente vai falar sobre isso, para se relacionar com esse grande mistério. Mas quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais certeza de que tem muito para a gente buscar saber. É inesgotável, é inesgotável, né? É uma fonte inesgotável de amor, de bênção, de equilíbrio, né? O tal equilíbrio que a gente fala desde o primeiro encontro, não é, Marilda? Justo. Desde o primeiro momento que você sentou aqui, que você está conosco, né? A duplinha aqui, né? Que hoje estamos coloridas. Hoje estamos coloridinhas aqui. A duplinha, desde o primeiro dia você falou equilíbrio. E equilíbrio vem. Sim, sim. Porque até nesse contexto de relacionamento com o mistério de Deus, né? Se a gente deixa tudo por conta dele, não funciona. A gente tem uma responsabilidade, inclusive nós vamos falar sobre isso. Os dons do Espírito Santo, quando nos vêm? Nos vêm no batismo. Não é isso? Sim. Então, é uma sementinha que os nossos pais e os nossos padrinhos se comprometem a ajudar, florescer, frutificar na criança. Então, o compromisso não é da criança, é que a criança ainda não tem condições. Ela vai desenvolver a capacidade cognitiva, intelectual, a mente dela vai crescendo e ela vai ganhando essa responsabilidade, mas antes disso ela teve que ter uma escola. Ela teve que ter adultos para ensinar esse caminho do Senhor. E daí, pais, a responsabilidade de escolher os padrinhos que vão te ajudar nesse caminho. Porque já viu que as pessoas não escolhem padrinhos pensando nessa responsabilidade? É a última, acho que é para lá da última da fila, né? Essa intenção aí. Fica mais no, desculpa dizer, mas fica mais no social, não é verdade? Então, às vezes o respeito humano, né? Se eu não convidar fulano, vai ficar magoado comigo. Ou questões de até... conduções de família, né? Que seria aquela tradição familiar. Antigamente era comum trazer os avós para serem padrinhos. Sim, dos primeiros filhos principalmente, né? Sim, e tudo bem, porque os avós ali normalmente tinham essa responsabilidade de educação religiosa, desse cuidado e tal. Mas infelizmente os avós normalmente partem mais cedo. Pois é. Então a criança vai ficar logo sem esses padrinhos. O que a gente precisa entender? A responsabilidade do batismo. É uma responsabilidade dos pais, não pode ser social, porque tem muito pais aí que não frequentam a igreja, que não frequentam os sacramentos, que não confessam, que não comungam, mas querem batizar os filhos. E aí o que acontece? Como vai ajudar os dons do Espírito Santo a realmente florescer, a crescer naquela criança, se ela não tem o exemplo em casa? É tão pontual a ida dessas pessoas à igreja, né? É no batismo, depois é na primeira comunhão, que
muitas vezes é a última também, né? A primeira e a última. Depois é lá na crisma, se fizer, né? Se for crismado. E aí são poucas vezes que muitos, infelizmente, vão à igreja, né? Buscam Deus, né? Então, aí a gente volta para aquela palavrinha comportamento. O que é comportamento? É a forma com que eu reajo à vida. E aí eu tenho um comportamento para que eu desenvolva conscientemente da minha relação com a minha fé. Eu sou católica apostólica romana, então eu tenho uma doutrina nessa igreja. E a doutrina nos mostra que se eu não participar dos sacramentos, se eu não participar das missas todos os domingos no mínimo... Pois é, o mínimo. O mínimo. E a gente pode refletir nisso com uma matemática aí, né? São 7 dias por semana, são 24 horas por dia. Se eu der 1 hora, no máximo 1h30 por semana para Deus, é muito? Lógico que não. Então. E aí que vem a questão. Na verdade, a missa, ela é um fechamento da semana. Porque durante aquela semana, todos os dias, eu preciso lembrar quem é Deus. E o meu relacionamento com esse Deus. E aí sim, os dons do Espírito Santo vão se fazer presente na minha vida. Dia a dia. É interessante a gente pensar, você estava falando do testemunho, né? Da novena, que a pessoa foi curada e tal, justamente. Gente, nós não podemos usar a nossa religião, a nossa fé, como um acessório que eu só pego de vez em quando eu vou em determinado lugar. Pois é. Ela é pele. Né? Então, voltando a falar dos dons do Espírito Santo, a gente celebra o Pentecostes agora no domingo, né? É. E por que é importante a gente lembrar ano a ano todo esse contexto do plano de salvação da nossa vida? Porque senão a gente deixa perder no cotidiano, na correria. E aí a gente vai fazendo as coisas socialmente. Eu vou batizar meus filhos, porque é bonito o dia do batizado. Faz festa, depois faz uma festa, faz bolo, tem roupa bonita, tem isso, tem aquilo. E fica a história, mas não pode. E faz o álbum, né? Mas justamente, mas não pode, tem que ser algo sério. Eu vou escolher um padrinho, uma madrinha para os meus filhos, tem que ser um padrinho, uma madrinha que respeite a doutrina, que viva a doutrina, porque vai ensinar o meu filho, a minha filha, nesse caminho. E tem que um ser caminho, presente, né? sem dúvida. Não é dar presente, é ser presente. Ser presente. Né? E aí nós vamos conduzir essa criança até a adolescência e vai para o crisma, que você estava falando, que é um outro sacramento. E aí a criança, enquanto jovem, já com a mente mais capacitada, ela vai ser a cuidadora desses... Vai optar, né? Fazer a sua opção pessoal de vida, né? Uma vez que fez o crisma, optou. Porque senão nem faz. Senão não faz. Né? Senão não faz. Senão não faz. E aí nessa linha de raciocínio, a responsabilidade desse jovem de potencializar, de cuidar dessa plantinha de cada um dos dons. Nós vamos falar aqui de cada um dos dons, vamos falar, viu, gente? A gente tá... Esse aqui é um prólogo, né? Mas o que é interessante a gente pensar também é não fazer as coisas por obrigação. Sim, não é? sim. Fazer, eu preciso ir à missa, eu vou à missa todo domingo. Eu tenho que cumprir o preceito. Mais do que isso, a gente vai encontrar com quem a gente ama. E vai fortalecer esse amor, né? Então, não façamos as coisas por obrigação. Eu tenho que rezar o terço. Se eu não rezar o terço para dormir, eu não vou dormir. Não, reza por amor. Pega na mão de Nossa Senhora. É mais do que uma obrigação, é um amor, não é? É um ato amoroso, é gostoso. Então, mas para a gente chegar nesse patamar aí do gostoso, é um caminhar, gente. Aí que a gente fala dos pensamentos conscientes. Então, tem uma interpretação da realidade que gera meu pensamento automático. Então, nós temos pensamentos automáticos em relação à fé. Sabe o que a gente está precisando, Rosário, no meu entendimento? Fala para mim. Catequizar adultos. A catequese é necessária.
Sempre. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas herdam a fé, mas não realmente tem consciência dela. Aí ela fica no automático. Por isso que a gente está falando desses compromissos sociais. Eu não sei por que eu batizo meu filho. Eu não sei por que eu aceito ser madrinha. Eu não sei por que eu vou crismar o meu jovem. Não sabe o volume, o vulto que tem aquilo, né? A seriedade do processo. Porque, gente, às vezes, por exemplo, o meu trabalho aqui com você eu encaro como um apostolado. Né? Eu venho como um apostolado. Amo. A gente ama, né, pessoal? A gente ama. Então, e aí o que acontece? O pessoal fala assim, mas qual que é o seu compromisso, marido? Eu falei, meu compromisso é com Deus. Eu recebi o convite, eu vou lá transbordar o que eu sei, enfim, o que eu acredito, mas é com ele, é o meu maior chefe, vamos dizer assim. Claro. Então, nós, às vezes, assumimos as coisas na igreja sem esse compromisso com o chefe maior. Né? Então, o meu compromisso aqui com a Rosário, com a equipe e tudo mais, tal, é um compromisso humano, mas de amor dentro daquilo que a gente acredita junto. Claro. Então, isso vai tomando uma proporção dentro da gente que nos sustenta nessa fé. E as pessoas, infelizmente, não entendem isso. A gente estava falando da missa, tá? Eu vou por obrigação, eu vou porque eu tenho um compromisso na igreja, Não, eu vou por amor. Eu vou porque eu entendo que ali... Experimentar isso, né? Experimentar. E aí começa numa decisão. Eu quero entender mais, eu quero me comprometer mais, eu quero ter um vínculo maior com esse Deus que me conduz. E aí que vem o Espírito Santo, né? E a gente tem que falar de cada dom, Marilda. Vamos lá. Olha, tem pano para manga aqui, viu, gente? Se a gente ficar conversando, nós ficaríamos 24 horas e você estaria conosco. Tenho certeza. Vamos começar com o primeiro dom, então, tem a tela aí, nossa produção, nossa direção fez a tela do dom da fortaleza. Então, eu dou esse pontapé inicial aqui e você vai nos orientando. Marilda, com o dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentarmos os desafios da vida e a firmeza de caráter para sustentarmos as perseguições decorrentes do nosso testemunho cristão rejeitado pelo mundo. Perfeito. É importante? A gente precisa de fortaleza? Quantas vezes você se sente fraco? Quantas vezes nós nos sentimos enfraquecidos diante do mundo? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, tá difícil viver, para o mundo que eu quero descer. Pois é. Porque nos falta o dom da fortaleza. E aí a gente volta nessa introdução toda que a gente fez. Todos somos batizados. Então a gente tem esse sementinho aqui dentro da gente? Lógico que tem. Por que não está fortalecida? Alguma coisa está faltando. Então, se você precisa da fortaleza, se você acha que você realmente está enfraquecido, peça a Deus o dom da fortaleza. Peça o Espírito Santo na tua vida todos os dias e peça o dom da fortaleza. E sabe quais são os grandes exemplos de fortaleza que a gente tem? Os mártires. Nós temos na nossa igreja histórias de santos incríveis. Maravilhoso. Que são grandes exemplos de fortaleza. Então, é possível. Porque os santos, meus queridos, eu encaro dessa forma, além de grandes intercessores lá diante de Deus, porque eles já conseguiram, já estão lá na glória, eles são grandes exemplos. Então, estudar a vida dos mártires pode nos ajudar muito a entender melhor o que é o dom da fortaleza. Nossa, eu amo. Pois é possível. Nós temos a sementinha no nosso coração. Vamos pedir a Deus que ela cresça cada vez mais. E até São Paulo também diz, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque eu me fortaleço naquele que me fortalece. Então, quem te fortalece? Nosso Deus, né? Vamos, olha, depois você fala conosco aqui, pelo call center, pelo WhatsApp, pelo YouTube, qual o dom que você está sentindo mais necessidade na sua vida? É claro que precisamos dos 7 dons, mas às vezes um deles faz mais falta no momento que a gente está vivendo, não é verdade, Marilda? E de repente fazer a novena em cima dessa intenção. Aliás, a novena está correndo aí na nossa programação, né? De manhã e à noite nós temos a novena do Divino Espírito Santo, suplicando o Divino Espírito Santo. Vamos para o dom da sabedoria agora, né? O dom da sabedoria nos leva a distinguir entre o que é essencial e o que não é.
entre o que realmente importa e o que é secundário. A sabedoria não envolve necessariamente a inteligência, cultura, entendimento, estudo, né? É outro tipo de conhecimento que nos faz... e é a capacidade singela de enxergar e intuir o bom, o belo e o verdadeiro das coisas. Dona Marilda, fale agora para nós. É tão interessante que a gente, às vezes, relaciona muito sabedoria a diplomas, né? Pois é doutorado não sei o quê, mestre de não sei o quê, tá. Gente, sabedoria tem a ver, na minha visão, muito com paz, com paz. O mineiríssimo veio aqui, o paz. A gente fala paz mesmo, né? Jesus, paz. Não é? Então, nessa linha de raciocínio, vamos entender aquela pessoa super simples que às vezes não sabe nem escrever o próprio nome, mas tem uma sabedoria de vida, tem um entendimento dos mistérios. Você olha para a cara dela, te dá uma paz. Ela transmite paz, ela transborda paz. A presença da pessoa, né? Já traz a boca, isso, né? Justamente. Então, a sabedoria como dom do Espírito Santo é essa serenidade da vida. É esse entendimento da natureza, do que é belo, dos mistérios e a aceitação também. Gente, como eu quero a sabedoria. Rezem por mim para que Deus me dê essa sabedoria. Amém, dessa paz que eu acho que todos nós merecemos e precisamos. E que, infelizmente, nos dias atuais está muito restrita. Está em falta. Está todo mundo com a mente adoecida porque falta sabedoria. Essa sabedoria da paz que vem do Senhor. E nós temos entre os nossos sócios e devotos aqui, Marilda, tantas pessoas que nos dão exemplo, assim, nos dão lição de vida, sabe? No mundo aí está faltando, mas eu penso que é só a gente enxergar no meio da nossa convivência, né? Olhe para a pessoa mais humilde, mais simplesinha, e aí você vai ligar aqui e vai falar com a gente, né? Vai mostrar. A vida vai mostrando, né, pra gente, né? Uma observação em cima disso, que a sabedoria vem muito com a experiência, a maturidade. Os idosos, né? Sim, só que as pessoas hoje estão tão preocupadas a manter uma longevidade de aparência e não cuidando dessa maturidade, desse amadurecimento espiritual, que às vezes perde a oportunidade. Então, pegando aí seu gancho, né, que esses grandes exemplos de pessoas que a gente tem, que muitas e muitas vezes já são bem longevos, sim, né? Sim. Mas eles conseguiram chegar nesse nível de maturidade, de sabedoria, porque eles assumiram os anos de experiência. Então, que e não essa ficar experiência só preocupado com a aparência, né? As preocupações externas, né? A gente tem que preocupar com o nosso veículo, que é o nosso corpo, sim, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que valorizar essa sabedoria que só vem de Deus. E essa paz, né, gente? Essa paz que o mundo não dá, que só Jesus dá. Agora nós vamos para o entendimento. Vamos entender o que é entendimento, né? É o dom do entendimento. O cristão contempla com mais lucidez e consciência o mistério da Santíssima Trindade, o amor de Cristo pela humanidade, o significado da Sagrada Eucaristia, dos sacramentos, dos ritos litúrgicos, da moral católica, etc. aí, né? E tem coisa para entender, hein? Tem coisa para entender. É interessante a gente pensar em sabedoria e entendimento, né? Deus confunde a gente. Tem vários dons aqui que se entrelaçam, né? Se complementam. Né? Então, aí a gente pode entender justamente isso. Você já descreveu o que é o entendimento. O entendimento é quando você tem o processo cognitivo do mistério. Então você consegue criar ali um processo interno que para você faz sentido. A sabedoria não precisa fazer sentido, você sente. O entendimento faz sentido para você. E aí a gente volta lá nos exemplos dos santos. Nós temos entre os santos católicos aqueles que são considerados doutores. Santo Agostinho, Santa Teresa e assim por diante, não é? Por que eles são considerados doutores? Porque eles tinham o dom do entendimento lá em cima, super desenvolvido. E eles deixaram para nós a explicação de muitas coisas que para a gente é mistério. Então, o que a gente entende? Que quanto mais você mergulha no mistério, mais entendimento você vai ter.
E aí voltamos na oração para pedir o dom. Todos vão ter o dom do entendimento no mesmo nível? Eu acho que vai ser difícil a gente chegar num Santo Agostinho da vida, né? Uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Catarina de Sena. Justamente. Mas qual é a régua, o limite que Jesus nos deu? Sede santos como o Pai do céu é santo. Então é uma busca. E aí eu vou ver o que o meu coração pede. Tem muita gente que o coração pede o entendimento. E o entendimento traz a sabedoria, traz essa paz. O que está te faltando? Você acabou de falar. Pessoal, traz aí, o que está te faltando? Marilda, eu tenho uma sede muito grande do entendimento e por isso que eu estudo. Faz aqui, e eu faço o link entre a minha fé e a ciência, entre a minha vida e a minha profissão, eu vou buscando. Então eu sinto que existe um chamado para o entendimento. Eu peço muito o dom do entendimento, mas eu não abro mão da sabedoria, eu quero paz. Quando eu acordo de manhã, Rosário, eu falo para o Senhor, Senhor, me dá todas as condições de ajudar todas as pessoas que o Senhor me trouxer. Mas para mim eu só quero uma coisa, paz. Porque a paz traz todo o resto. A paz é algo que o mundo não dá, né? É só a gente dizer isso. O príncipe da paz nos dá algo que o mundo não dá. A verdadeira paz é só dele. Algo que o mundo não dá, né? Então, querida, a partir desse melhor entendimento, né, dos dons aqui que a gente está conversando, você está conversando também, vai pedindo para o Espírito Santo para apontar para você, no seu íntimo, no seu coração, qual que é o dom ou os dons que são mais necessários agora, né? Nessa etapa da sua vida, nesse sofrimento, nessa alegria, nesse momento. Vamos seguindo em frente. Agora é o dom da ciência. Eu não quero nem saber de ciência porque eu ia mal na escola, não é essa ciência não, vamos lá. É o dom divino que aperfeiçoa o nosso intelecto e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador. Ele envolve o reconhecimento da criação como meio para se alcançar a contemplação de Deus. Olha só para confundir nós, né? Mas vamos lá. A sabedoria é a paz diante do mistério. O entendimento é você buscar o conhecimento do mistério. E a ciência é o conhecimento da criação, da natureza, do ser humano, que é tudo criação de Deus. Então, o dom de ciência, ele vai nos dar o entendimento do ser humano, da natureza, do nosso cotidiano. Sabe aquela intuição? Que você sabe, não sei porque eu sei, mas eu sei? Esse é o dom da ciência. As mães têm muito isso, né? Muito. As mamães, você, mamãe, vovó, bisavó, tem muito, né? Mas então, aí a gente volta lá. O Senhor nos deu essa sementinha para que todos nós possamos interpretar a vida. Não é bonito isso? Lindo. Então, Deus dá a condição, né? Dá, e aí a gente vai confundindo tudo. Né? Porque, inclusive, existe dentro dos estudos da ciência que ensina na escola. Tá? Aí eu ia mal, fala assim, não quero saber. Hoje a gente chama de física quântica os estudos da força que não tem matéria. E aí a gente tem dentro, você vê, principalmente os mais jovens, aí os antenados com o Google, com a internet de uma forma geral. Então nós temos N informações de possibilidades de interpretar a realidade, de interpretar a ciência, as forças que não têm matéria. Mas nós temos, dentro da promessa do Senhor, dos dons do Espírito Santo, o dom de conseguir enxergar além. Esse é o dom de ciência. Enxergar aquilo que está nas entrelinhas. E o Espírito Santo pode nos dar. Basta que a gente peça. A sementinha foi plantada lá no nosso batismo. E olha, gente, é tão explícito isso, Jesus é tão explícito, ele fala, olha, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir, pedi e recebereis. É um ato da nossa vontade. É só dar o passo que Deus dá a graça. Eu vivo falando isso aqui, dá o passo que Deus dá a graça. Mas tem que dar o passo, né? Tem que dar o passo. Conselho agora. Aí tem aquele ditado lá, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia, né?
Mas não é nesse caso aqui, viu? Esse é um dom, não é um conselho palpite, né? Vamos lá para a tela do conselho agora. É o dom que permite o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, seja em relação às próprias decisões ou até mesmo na hora de orientar os outros a trilharem o caminho do bem. Não é esse conselho palpite, né? Pitaco na vida dos outros. É bem vazio, diferente, né? E aí eu queria até fazer uma pergunta aqui. Você se dá bons conselhos? Fazermos essa pergunta para nós, né? Porque o que acontece, gente? Vamos lá, o dom do conselho é essa capacidade que a gente tem de dirigir a partir da sabedoria, a partir do entendimento, a partir da ciência, a partir desse conhecimento do mistério, para onde eu vou, para onde eu quero ir, o que eu devo fazer, tá? Então, nós temos na nossa mente, eu já falei isso aqui várias vezes, uma mesa redonda, tá? Que Mas é bom lembrar. Sempre, sempre. Onde tem vários de nós ali dando palpite. Tem a mesa da Maria do Rosário, tem várias Marias do Rosário ali, pititicas, né? Dando palpite. Palpiteirinhas ali. Palpiteirinhas. Aqui foi orientada pela mãe, aqui foi orientada pelo pai, aqui sofreu os desafios na escola, aqui foi orientada pelos grandes mestres. Várias ali dão palpites, né? Tá. Aí precisa do quê? De uma Maria do Rosário gestora, um eu gestor. Essa Maria do Rosário mais madura, né? E isso, gente, é para todos nós. Na mesa redonda da Maria é a mesma coisa. E a gente precisa ir fortalecendo essa voz madura que eu falo, que é o eu gestor de cada um de nós. E esse eu gestor, ele precisa desse dom do conselho para aconselhar as outras vozes que estão ali. A primeira pessoa que a gente aconselha é a gente mesmo. Olha que importante, gente. Mas olha não que é? importância a gente está ouvindo hoje. Então, e aí, a partir daí, eu transbordo o meu eu gestor, o meu eu conselheiro para as outras pessoas. Ninguém dá o que não tem. Então, eu preciso primeiro me abastecer de todos os dons, me cuidar, ser o meu melhor amigo, meu melhor conselheiro, para que depois eu realmente possa aconselhar as outras pessoas. Quantas pessoas que infelizmente a gente conhece que têm profissão de conselheiros, psicólogos, terapeutas, padres, né? Sim. Tal, que de repente você sabe que a pessoa está adoecida, que de repente você sabe que a pessoa não está bem. É porque em algum momento ela deixou de ser a melhor conselheira dela. Em algum momento ela deu o que ela não tinha. E é igual mãe, porque mãe é essa que quer cuidar de todo mundo, né? É. Só que se a gente, enquanto mãe, não se cuidar, a gente vai adoecer e não vai conseguir cumprir o nosso papel com os nossos queridos. É tão importante isso, gente. O dom do conselho é a tua capacidade de verbalizar, de aconselhar, de conduzir as pessoas a partir do que você acredita. A partir dos outros dons que você tem, a partir do que você vê da vida, que você entende da espiritualidade, da religião e tal. E a primeira pessoa a ter que ser beneficiada com esse seu dom do conselho é você mesmo. Então, vamos fazer essa pergunta para nós. Hoje à noite, lá, quando a gente se recolher, se tiver um tempinho, né? Tempo de rezar, tem que ter, né? Será que eu estou me dando bom conselho? Eu vou pensar nisso, viu, Marilda? Por favor. Eu vou refletir nisso. Eu vim aqui para provocar vocês. É muito legal, é muito importante. Gente, vamos acelerar porque o tempo voa, né? A piedade agora. A piedade é a graça de Deus na alma que proporciona o relacionamento filial e profundo com Deus, mediante a oração, as práticas piedosas ensinadas pela igreja. É o dom da devoção, do fervor, da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. Acho que aquele amor, não é que a gente falou? Justo, e é um dom. Olha só que interessante. E eu vou confessar para vocês, é um dom que eu preciso pedir. Porque como eu tenho algumas outras facilidades, às vezes me falta esse tempo da contemplação, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente a gente fica na nossa zona de conforto. A minha zona de conforto é estudar, então a minha zona de contemplar não é minha zona de conforto.
Então tem que forçar a barra um pouquinho, né? Eu tenho que ter mais consciência sobre isso. Então, o dom da piedade, ele auto se explica, né? Esse amor, como você falou, é esse entendimento da contemplação e da necessidade de nós vivermos em contato com esse mistério. A gente tem que conscientemente buscar a oração e a meditação sobre os mistérios. E ter assim, alegria, ser gostoso, né? É gostoso rezar um terço, é gostoso você ir na igreja, é gostoso ir na Capela do Santíssimo, adorar Jesus. Então, chegar nesse ponto, né? Chegar nesse ponto. É possível chegar nesse ponto. É possível, com a piedade. Sim, entende? Então, e não só, porque quando eu também tenho a sabedoria, eu preciso alimentar a sabedoria, eu vou alimentar diante do Santíssimo. Eu preciso, o entendimento vai falar, também nossa, eu preciso oração, ir, né? Justamente. Então, o que nós vamos fazendo, gente? Percebe que é como se fosse uma escadinha, um dom alimenta o outro? É uma retroalimentação. E a piedade, como você falou, é gostoso. Então, depois da sabedoria, depois do entendimento, depois dos bons conselhos, Pra gente mesmo, não esqueçamos disso. justamente, eu vou praticar a piedade. Então, como a Marilda tem consciência de que ela precisa praticar a piedade mais do que os outros? Porque, graças a Deus, os outros estão mais ou menos. Então, e não é aquela coisa de falar piegas, né? Piegas, né? Ah, é muito piegas. Não, a piedade é coisa de Deus, gente. Não é caras e bocas. Carolas, né? Não é carola. Vocês são carolas. E quantas pessoas falam pra gente, quanto eu já fui chamada de beata na minha vida. Graças só a Deus. por estar na igreja. Tá bom, tudo bem. É melhor ser chamada de beata do que de outras coisas, não é verdade? Então, vamos agora para o temor de Deus. O temor de Deus que é tão pouco entendido, né? O nome deste dom pode causar estranheza e confusão, pois muitos o entendem em sentido negativo, como se devêssemos ter medo de Deus. Na verdade, trata-se do dom divino que nos leva a temer por Deus no sentido de não querer que Ele seja desprezado, deixado de lado, nem pelos outros, nem por nós mesmos. Nós temos o hábito de confundir as palavras, né? E até por região mesmo, no Brasil, então, o que é abóbora aqui é macaxeira lá em cima e assim por diante, né? Então, o que é temor? A gente remete automaticamente a medo. Medo. Por isso que é essa confusão, temor de Deus. Eu vou ter medo de Deus. Aí a gente volta lá no Antigo Testamento, né? Do Deus opressor, quem tinha uma doença era castigo de Deus e assim por diante. E aí Jesus veio nos apresentar o Pai misericordioso, que também é justo, não vamos abusar da misericórdia do Senhor, né? Porque é um grande pecado. Com certeza. Então a gente tem que buscar esse relacionamento entendendo que existe um Deus criador, um Deus redentor e um Deus santificador, que é a Santíssima Trindade, e que precisa ser protegido por nós. Por que, entre aspas, protegido, Marilda? Porque eles não precisam da nossa proteção. Mas nós precisamos desenvolver por eles esse carinho, esse amor, que daí vem na piedade, né? É aquela coisa do respeitar a presença dessa Santíssima Trindade na tua vida, dar o devido valor, cuidar da tua vida para que a tua vida não seja uma ofensa para eles, respeitar a dádiva da vida, porque é um grande presente. Tudo isso está embutido, vamos dizer, nesse temor de Deus, né? E aí a gente volta, que você estava dizendo, que gostoso que é ir na missa, que gostoso que é rezar o texto, que gostoso é ir fazer a contemplação, ficar com Jesus. A gente rezar toda tarde aqui, as mãos sanguentadas, é uma delícia. Mas então... Mas para chegar, tem um chãozinho aí, né? Isso. Então, e é esse compromisso. Sim. Aí volta lá, mas eu consigo? Você é batizado? Então você tem a sementinha. Você é crismado? Essa sementinha foi fortalecida. Como eu vou fortalecer isso no dia a dia, Marilda? Oração, jejum, caridade, o mínimo dos mandamentos de Deus e da igreja.
Pois é, os sacramentos, né? A Junto. comunhão, a Missa Eucaristia, também, a confissão. sim, tudo. Os sacramentos eu nem falo, né? Porque, poxa vida, estão lá, fontes de graça. Né? Não tem... Qualquer hora a gente fala dos sacramentos a também, gente né? volta, né? Pauta não falta, né? Pauta não falta, né? Ilimitado.